Ainda falando sobre a depressão, eu quero aqui então compartilhar com você na relação depressão e agressividade. Na verdade, a partir desse tema, eu quero compartilhar com você em que ponto a agressividade, né, ela pode levar a um quadro depressivo. Então observe bem que é uma colocação para poder ajudar a você no cuidado com a sua saúde mental, não vir a desenvolver um quadro depressivo por não saber lidar com este sentimento de agressividade. Se é o caso de você estar passando por uma depressão, vivendo uma depressão, você está aí procurando os devidos cuidados, está procurando a terapia, está procurando apoio, tá? Então fica aí uma questão para você considerar até que ponto esse estado da depressão na minha vida tem a ver com a agressividade. De que tipo de agressividade estamos falando? Que tipo de agressividade eu quero aqui compartilhar com você? Vamos lá. Frente a uma situação que não te agrada, que te irrita, né? Quase não existe essas coisas na vida hoje, né? Quase não tem nada que possa irritar a gente, é tudo muito tranquilo. Ironias à parte, nós vivemos um tempo, e a vida, na verdade, é assim, onde existem tantas coisas que nos tiram do sério, tá? Que nos irritam, que nos incomodam. Qual é a reação? Você explode ou você implode? Explodir é da ordem de poder falar, de poder desabafar, tá? E já reparou que as pessoas que explodem, em geral, elas sabem com quem elas explodem? Não explodem com uma pessoa que está na rua que não conhecem, porque não sabe a reação, né? Então eu vou explodir com um cara que eu não conheço, eu sei lá se ele está armado, eu sei lá se ele é um lutador, tá? Eu sei lá se ele é um pavio curto também, ou seja, as pessoas que explodem, em geral, elas sabem com quem elas explodem. É com a mãe, então aquele filho que explode em casa com a mãe, porque sabe que mãe tem aquele coração dilatado, tá? E vai assimilar. Pode ser a esposa, pode ser o esposo, um filho, alguém do círculo íntimo, em que lá no fundo, aquele que tem essa tendência de explodir, sabe que aquela pessoa ela vai assim absorver, porque sabe que há um sentimento ali que a liga a esta pessoa e vice-versa. Implodir é o seguinte, é não falar, é trazer, é jogar para dentro. Então explodir é jogar a granada para fora, implodir é engolir a granada. Então os cacos que quando se explode, que sai espalhando para tudo quanto é lado, quando implode, eles são direcionados para dentro de si mesmo, na vida emocional. Em ambos os aspectos, nos dois extremos, explodir e implodir não é bom, tá? É preciso encontrar o meio termo, ou seja, não ser aquele cara ou aquela pessoa cabeça quente, cabeça de fósforo, que esquenta à toa e sai falando, tá? Mas não ser também daquele outro lado, que só fica quietinho, que só assimila e que vai só guardando. Tem uma frase, uma colocação do filósofo Anselmo Grum no livro Viver com Saúde de Corpo e Alma. É um livro muito bom, eu gosto muito do Anselmo Grum, filósofo e teólogo, e ele tem uma colocação aqui neste livro bem interessante. Ele fala o seguinte: a depressão tem muitas causas, mas uma delas pode ser o fato de que não direcionamos a agressividade para fora, mas sim contra nós mesmos. Ou seja, o depressivo ou uma pessoa pode entrar numa depressão a partir do momento em que ela vai engolindo sapos, tá? Ela vai engolindo os sentimentos. Ela não expressa, ela não verbaliza. Por quê? Em geral, porque frente ao outro, esta pessoa sempre se acha inferior, tá? Esse outro que é mais importante, esse outro que pode me punir, esse outro. Então, frente ao outro, sempre se acha ali inferior. Se coloca nessa posição de inferioridade. Dentro dessa posição, eu não posso então falar, não é brigar, tá? Mas poder falar, poder expressar, poder dizer eu não concordo, né? Se é numa questão do chefe eu vou fazer, mas eu não concordo, poderia ser de maneira diferente. Enfim, o fato é que há uma figura ameaçadora e essa ameaça é uma ameaça muito ligada à rejeição,
Se eu falar, se eu me colocar, então vou ser rejeitado, vou ser tido como uma pessoa que não é compreensiva, vou ser julgado. E aí esses juízos, em geral, levam a que a pessoa possa engolir. A questão é que nesta ação, nesta atitude, esta granada ela vai corroendo por dentro. Ela vai corroendo por dentro. Desta forma, então, a depressão ela pode se configurar com esta agressividade recolhida. Ou seja, a pessoa, então, como um ácido, vai sendo corroída por dentro, porque ela não soube falar, ela não soube verbalizar. Preste bem atenção, não é questão aqui de brigar, tá? Até existem momentos que tem que brigar mesmo. Existem momentos que tem que ser mais incisivo, mas não é isso que eu estou falando. É a questão de você ou da pessoa poder dialogar, colocar, poder falar, eu não concordo, ou então poder falar, colocar um questionamento, se expor. Quando isso não acontece, sempre o outro tem a razão, sempre o outro tem a palavra final, sempre o outro é aquele que tem a verdade, é aquela figura de autoridade em que eu me submeto o tempo todo. Ou seja, frente ao outro, eu me anulo. Desta forma, a depressão ela vai se constituindo, ela pode ir se constituindo, porque há um fardo que vai sendo carregado de modo muito intenso e pesado. De outro modo, a agressividade ela pode ser ligada também à depressão por um movimento inconsciente, que é o seguinte: eu tenho que guardar, eu tenho que me colocar nesta posição para ter a atenção do outro, para poder não perder, né, este outro, porque mesmo ele sendo um outro por vezes abusivo, um outro autoritário, mas eu não posso perdê-lo. Aí tem uma questão que vai remeter à figura do pai, da austeridade. Aí tem uma questão que vai permear e que permeia a vida da pessoa no que diz respeito a figuras de autoridade. E sabe que esta relação afeta até mesmo na esfera espiritual. Tem pessoas que na relação para com Deus não conseguem conceber Deus como sendo um pai, mas como um vingador, como alguém que está olhando para poder ver quando se faz uma coisa errada e logo ser castigado, tá? Ou então como alguém que tem que ser cativado o tempo todo para mostrar, olha como eu sou bonzinho, eu faço, né? Eu sigo os preceitos, e não se relacionam com Deus do modo que Deus é, no que diz respeito, como é apresentado na Bíblia, no Novo Testamento em especial, do amor de Deus enquanto um pai. Ou seja, engole-se sapos, e quase que não existem sapos nos pântanos da vida, é isso? Tem muitos por aí coachando, né? Muitos por aí coachando. Então engole-se os sapos para poder não perder aquela, entre aspas, proteção, não quebrar aquele vínculo, não se constituir quanto pessoa. Este pensamento, ele que se você se colocar, você vai perder, então vai quebrar este laço, vai perder esta pessoa, em geral não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, na medida em que você se constitui, em que nós nos constituímos, enquanto reconhecendo o valor, é que nós vamos ter uma admiração do outro. Mas ninguém deve viver nessa esfera de poder buscar esta admiração. Mas ela está aí dentro do circuito do contexto social. Quando vai se menosprezando, então o outro pode fazer desta pessoa um capacho, tá? Um capacho. A ideia é a seguinte: se você não se valoriza, não será o outro que vai valorizá-lo, que vai valorizá-la. Então é importante que você possa buscar isto dentro de você, para poder ter esta valorização que vai lhe dar segurança e que vai lhe permitir se colocar frente ao outro, para poder expressar suas emoções, para poder falar do seu sentimento, para poder falar daquilo que é o seu pensamento. Sem brigar, sem bater perna, sem explodir, poder falar. É símbolo de maturidade. Então é dentro deste contexto
é que uma depressão ela pode se configurar a partir de uma agressividade, ou seja, de uma agressividade que é recolhida, que é assimilada, que é interiorizada, porque tem a ver com a desvalorização frente ao outro. E aí vai pesando, vai pesando, vai pesando, e a depressão pode vir a se constituir como também alguma outra enfermidade, porque o corpo ele sempre vai dar o sinal, ele sempre vai gritar quando ele se sente abusado. Então estas as considerações nessa relação aí da depressão com a agressividade. Espero que possa estar te ajudando a você subverter um mecanismo que você não tinha se dado conta, possa te ajudar a você iniciar uma nova maneira de poder se relacionar com o outro, possa te ajudar, quem sabe, a você que está vivendo uma crise depressiva, a reconhecer um elemento que pode te ajudar a você superar esta depressão. É isso aí, um abraço, Deus te abençoe, até a próxima.